Vou fazer aqui uma defesa de algo que parece indefensável, mas que a gente não tem um apreço devido pelo qual a gente deveria ter, a gente não tem o carinho devido ao qual a gente deveria ter, nós não damos o valor o qual a gente deveria dar, que são as bibliotecas. E aqui a gente vai ouvir Klarovski no TikTok falar um pouco sobre o assunto. Vambora. 75% dos brasileiros não frequentam bibliotecas e 39% desses mesmos brasileiros dizem que nada faria com que eles frequentassem uma biblioteca. Esses dados são da pesquisa Retratos da Leitura de 2024 e são dados assustadores. Essa mesma pesquisa nos diz que perdemos um Líbano de leitores, ou seja, a quantidade de pessoas que moram no Líbano não leem mais. E as bibliotecas são justamente os espaços públicos que permitem com que novos leitores sejam formados, com que o hábito da leitura continue em meio às pessoas. Mas o que será que falta para as pessoas irem até as bibliotecas? Algumas pessoas afirmam que falta que as bibliotecas sejam mais próximas, ou então que tenham mais fácil acesso, ou que elas tenham um catálogo maior, mais favorável, mais atrativo, mais novo, e até que as bibliotecas tenham internet. Existem várias bibliotecas espalhadas pelo Brasil e por São Paulo que já têm todas essas características. Uma delas é a Biblioteca Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto. A Biblioteca Sinhá Junqueira, ela foi um sonho de uma senhora chamada Sinhá Junqueira, que deixou em testamento que aquela casa, a sua casa, construída em 1932, deveria se tornar uma biblioteca pública para a cidade inteira. Hoje, a biblioteca é coordenada pela Fundação Educandário e ela se ampliou para muito além da casa. São 1.500 metros quadrados de área construída e, além da própria casa, a gente tem uma área nova, que fica aérea, dando uma volta no terreno da casa e que é muito interessante. São 15 salas de estudo e de leitura, 14 mil livros, um auditório com espaço para 60 pessoas e ainda um clube de leitura sobre o luto. Dentro do catálogo de 14 mil livros existem todos os tipos de obras, desde obras raras, sendo que há uma sala especialmente para eles, até obras mais conhecidas, como O Avesso da Pele, Tudo é Rio, O Peso do Pássaro Morto e outras obras internacionais, como Amêndoas. A casa, além de ter livros, tem peças de arte. É como se fosse uma pinacoteca, que você pode fazer visita guiada, inclusive. E eu tô aqui toda feliz falando sobre a Biblioteca Sinhá Junqueira porque eu fui presencialmente conhecer ela, fazer o meu cadastro, mas você também pode fazer ele virtualmente. E eu achei ela espetacular. Eu fiz um vídeo lá na época que eu fui, eu fiquei encantada. E hoje eu te digo que eu sou parceira da Biblioteca Sinhá Junqueira, uma coisa que me deixa muito alegre de contar. Eu acho que uma das funções de nós influenciadores literários é sim incentivar o consumo de livros, mas não apenas o consumo dos livros em si, pagando por eles, mas sim o consumo da leitura, das histórias. E nada melhor do que ir numa biblioteca, pegar um livro emprestado e consumir a história que tem ali dentro, que vai sempre continuar com você, independente se o livro vai estar com você ou não. E uma rede social onde a gente vê muitos unboxings e livros sendo comprados, eu também gostaria de falar de livros sendo emprestados. E por isso a parceria com a Biblioteca Sinhá Junqueira surgiu. E agora, todo mês, eu vou trazer aqui um conteúdo que tenha relação com a biblioteca. Seja alguma atividade que a biblioteca vai fazer, seja a resenha de um livro que é muito lido na biblioteca, seja um livro novo que chegou por lá, qualquer coisa que seja interessante trazer para vocês e que faça com que a biblioteca seja cada vez mais frequentada. E apesar disso ser uma parceria com a Biblioteca Sinhá Junqueira, é válido para todas as outras, que podem ter acervos tão interessantes que você só não conhece porque você ainda não foi até lá. E se você ficou interessado em conhecer a Biblioteca Sinhá Junqueira, ela fica na Rua Duque de Caxias, no centro de Ribeirão Preto. Para se cadastrar, para usar a internet, computadores, pegar livros, você pode fazer o cadastro tanto virtualmente quanto na própria biblioteca. Só precisa levar um documento com foto e um comprovante de residência. Você sequer precisa morar na cidade de Ribeirão Preto. É só você estar por lá para você conseguir aproveitar o espaço e ainda pegar um livro emprestado. Toda a biblioteca é um espaço extremamente agradável e confortável de ficar lendo um livro. Aproveite esses espaços que você tem na sua cidade. E se você quer ficar por dentro de mais novidades sobre a Biblioteca Sinhá Junqueira, é só seguir o meu perfil que todo mês vai ter um conteúdo sobre ela. 75%. Boa! Bom, fica aí a Biblioteca Sinhá Junqueira. Mas eu quero falar aqui o quanto bibliotecas são espaços importantes e o quanto a gente aproveita muito pouco sobre isso. E eu vou falar uma coisa rapidona aqui, que eu sou uma pessoa que frequenta
um ambiente de bibliotecas, por mais que pareça que não. Eu, durante muito tempo, eu trabalho de home office, né? E eu tinha problemas, às vezes, de ficar em casa e eu queria sair da minha casa para poder estudar certos textos para certos vídeos. Precisava de lugar para poder me concentrar. Então, eu criei o hábito de ir a bibliotecas para poder estudar. Muitas vezes eu preciso estudar para um tema de vídeo, eu quero ler, eu quero me concentrar. Eu vou a bibliotecas, eu vou a centros culturais, eu vou a lugares diferentes onde eu estudo. Minha biblioteca favorita de São Paulo é a Biblioteca Mário de Andrade, mas também eu vou no Centro Cultural Vergueiro, que tem a maravilhosa biblioteca do Enfio, que é uma biblioteca de gibis, muito legais, muito legais. E também eu moro próximo da biblioteca Ricardo Ramos, aqui da Vila Prudente, com um espaço muito legal. E o que as pessoas não sabem é que bibliotecas, elas não são um lugar apenas de livro. Isso daqui que é uma coisa muito triste, né? Biblioteca não é um espaço só de livros, biblioteca é um espaço de eventos culturais. A Biblioteca Ricardo Ramos, que fica aqui próximos do metrô Vila Prudente, ela tem uma série de eventos voltados para crianças. Tem leituras infantis, tem contação de histórias, tem oficina de yoga, tem oficina de leitura, tem um monte de atividade cultural que acontece por lá, que está sendo paga pelos nossos impostos. Nós temos uma biblioteca muito legal aqui no bairro da Moca, que fica ao lado da subprefeitura da Moca, uma biblioteca muito grande, muito legal. Essa biblioteca da subprefeitura da Moca, ela estava servindo até pouco tempo atrás de escada para mendigo morar, né? Até uns anos atrás, assim, eu lembro que você ia na biblioteca da subprefeitura da Moca, era um lugar que era cheio de mendigo dormindo na escada dela. Uma biblioteca muito legal, no qual eu busquei muitos livros, li muitos livros. Inclusive, um livro qual eu citarei hoje aqui nessa live, Capitães da Areia, foi um livro que eu li lá aos 12 anos de idade. Foi uma das minhas primeiras paixões literárias. A Biblioteca Mário de Andrade recebe uma série de eventos. Eu já fui eu fui numa oficina lá, não era nem uma oficina, né? Era uma feira de criatividade muito legal. Cara, os caras vendendo arte, quadros, prints, lá tem oficinas, lá tem... Cara, fica no centro de São Paulo, é um lugar super acessível, você chega através da República, você chega através do Anhangabaú, você chega através de metrô, estamos no centro de São Paulo. Mas o que eu acho que tem um problema muito grande é que falta tempo ocioso às pessoas. Então, assim, como é que você vai frequentar uma biblioteca, um espaço público, se você não tem tempo ocioso, se você trabalha 6 por 1, se você tem 2 horas de transporte para ir, 2 horas de transporte para voltar, e o nosso imposto que está sendo usado para manter esses espaços abertos, nós não conseguimos desfrutar desses espaços. Olha como cruel é a vida nas grandes cidades. Pagamos impostos para manter espaços públicos, os quais a gente não pode desfrutar, porque a gente está preso pagando impostos. Uma rotina de ter que pagar cada vez mais imposto, onde a gente não consegue frequentar esses espaços. Antes de continuar esse vídeo aqui, quero pedir pra você deixar o seu like, não esquecer de se inscrever, que menos de 50% das pessoas que assistem aos vídeos desse canal são inscritas. E quero avisar pra você que o nosso boné do Estou Cansado Chefe, pra você que está cansado, chefe, ainda está à venda, então aproveite, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Nas bibliotecas a gente vai encontrar livros, a gente vai encontrar filmes, a gente vai encontrar HQs, existem diversos tipos de coisas. Quero mostrar pra vocês aqui uma das minhas bibliotecas favoritas do mundo, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Que, porra, eu não sei se vocês sabem, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é, provavelmente, uma das bibliotecas mais bonitas que existem. Conheço gringo que vem pra cá e fica encantado com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E, amigo, aqui, papo reto, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro pra mim, pô, parece que você tá em Hogwarts. Assim, é um bagulho de maluco o quão linda é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É que vocês talvez não tenham noção disso, né? Aqui, ó. Gente, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Olha que lugar lindo, meu irmão. Esse lugar é maravilhoso. Esse prédio é maravilhoso, assim. A primeira vez que eu fui pra esse lugar, eu fiquei encantado. Encantado. A gente tá falando de um lugar, assim, que é uma obra de arte arquitetônica. Olha que lugar maravilhoso. Olha isso aqui. Olha que lugar incrível. Olha que lugar fantástico, cara. A gente tá falando aqui de
de um... Cara, isso aqui é Brasil. Vocês estão ligados que isso aqui é Brasil? Vocês conseguem entender, velho? Que isso aqui é nosso, é nós. É nós. Tipo, a gente tá pagando isso daqui. Isso aqui é nosso. E a gente já tinha que achar isso aqui do caralho. Enquanto você tá lá na tropinha do Oruan, fumando vape o dia inteiro, que nem um filho da puta. Tu tem um acesso a um lugar incrível. De cultura, aprendizado, com internet, com espaço. Pô, olha isso daqui, mano. Pô, tu vai falar pra mim que tu precisa ir pra França pra fazer isso daqui, velho? Tu precisa ir, sabe? Tu precisa sair do Brasil pra ver um lugar desse daqui. Aqui, ó, o Real Gabinete Português de Leitura também. Olha que lindo. Sabe? Olha o que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de um lugar, mano, bonito pra cacete. A gente tá falando bonito pra cacete, cara, que a gente não aproveita. E é um lugar onde a gente tá falando de democratização. Pô, o livro tá cada vez mais caro, cara. O livro hoje, um livrinho barato, tu paga 40, 50 conto, a depender. A gente tá falando de um lugar onde você vai ir e eles vão te disponibilizar um monte de material que às vezes sequer existem. Quando você vai na biblioteca do Enfio, por exemplo... Pô, eu quero contar uma história pra vocês. De novo, eu sou uma pessoa que frequentei bibliotecas ao longo da minha vida inteira. Quando eu era mais novo, eu não tinha acesso e tínhamos muito poucos scans de HQs, né, disponíveis na cidade, na internet, na época. E eu queria muito ler quadrinhos, eu não tinha acesso a quadrinhos. Então, o que eu fiz? Um dia eu cabulei a aula, né, cabulei algumas aulas, né, que minha mãe nunca ouça eu assim falando, e eu fui à biblioteca do Enfio, se eu não me engano, ela ficava na Paulista, né, na época. E eu lembro de cabular a aula pra eu ler quadrinhos, cara, e eu ficava lendo. Pô, eu lembro que numa tarde eu li O Reino da Manhã e comecei a ler Cavaleiro das Trevas. E aí eu parei porque foi muita pancada. Falei, não, eu preciso voltar aqui pra terminar de ler o Cavaleiro das Trevas. E aí eu ia na biblioteca pra ler quadrinhos que eu não tinha acesso, que eu não ia conseguir ter, que eu não tinha dinheiro, que não chegava na minha casa. Hoje uma HQ custa 200 conto. Hoje tudo bem, você tem scan, pirateie pra poder ler. Mas às vezes você quer pegar o físico, você quer poder pegar na mão, sabe? Você quer poder ler, você quer poder aproveitar. É uma outra experiência. E, pô, na biblioteca, quando eu descobri que tinha a biblioteca da... Faltar na aula pra ler quadrinhos é bem nerd. É bem nerd. Faltei aula pra jogar bola também. Faltei aula pra ir na casa de namoradinha. Faltei aula por vários motivos. Eu também faltei aula pra ler quadrinhos, porque não era uma coisa que eu curtia. Mas, assim, eu lembro que quando eu descobri que tinha uma biblioteca na subprefeitura da Moca, descobri, inclusive, porque eu estava jogando bola na subprefeitura da Moca, e um dia passei lá na frente, olhei e falei, o que é isso aqui? Uma biblioteca. Eu falei, pô, preciso abrir uma carteirinha daqui pra pegar, entendeu? E, pô, bicho, eu fui, peguei e foi do caralho, entendeu? Foi do caralho, assim. Pegar livros, assim, ó. Castrão, correto você incentivar a leitura e tudo mais, mas convenhamos, quem é mais velho não consegue ler, afinal o trabalho consome a vida de todos. Primeiro ponto, o trabalho não deveria consumir a vida de todos. O meu ponto é esse, o trabalho não deveria consumir. Falta tempo ocioso, o trabalho não deveria consumir a sua vida. De jeito maneiro o trabalho deveria consumir. Inclusive, vou aqui já recomendar pra você uma leitura, A Sociedade do Cansaço, do Bong Joon-ho. Livrinho pequenininho aqui, ó. Fácil de você ler. Bom pra caralho. Vai explicar justamente por que você deveria ter tempo pra poder ler. 2. O momento onde eu mais li na minha vida foi em transporte público. Inclusive, graças a estudar na minha faculdade, de novo, novamente, se vocês perguntarem pro meu pai, tem até um vídeo do meu pai, que meu pai falando que desde que eu sou muito novo, meu pai acreditava que eu ia escrever um livro, porque eu gostava muito de livros. Eu sempre estava com livros na mão, eu sempre estava buscando livros, eu sempre estava querendo ler, eu pedia livros de presente pro meu pai. Então, ele sempre tinha uma certeza muito grande de que eu iria mexer com a coisa de um livro em algum momento ou outro, né? Porque eu sempre curti muito ler. Quando eu entrei na faculdade, cara, eu tinha pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo ou quase nenhum dinheiro pra nada. E aí, cara, eu descobri a biblioteca da minha faculdade, que era uma puta de uma biblioteca, com acesso a diversos, livros, filmes, um monte de coisa. Cara, a quantidade de livro que eu li, que eu pude ter acesso a ler só por causa da biblioteca da PUC, cara, não tá escrito, velho. Pô, um monte de coisa, assim. Eu lembro que eu pegava um livro por semana e lia no busão, porque eu pegava a linha vermelha, pegava ônibus pra ir pro metrô, ônibus pra ir pro trabalho. Cara, eu trabalhava... Eu já contei isso aqui algumas vezes pra vocês, né? Eu tinha que pegar um ônibus até o metrô, na linha vermelha, aí tinha que ir da linha vermelha até a Praça da Sé, da Praça da Sé fazer uma baldeação, da baldeação ir até a linha verde, da linha verde descer pra pegar mais um ônibus pra chegar na Cerro Corá,
que era um canal de TV que eu trabalhava. Cara, que era um puta de um rolê, demorava 2 horas pra ir. Aí eu pegava mais um ônibus pra ir até Doutor Arnaldo, pra pegar mais um ônibus pra chegar na minha faculdade, pra depois eu ter que pegar mais um ônibus. Então, assim, era um puta de um trampo. Então, cara, eu tinha muito tempo no transporte público. Então, pô, eu me acostumei a ler aqui, sabe? Tipo, eu me acostumei a ler aqui. E nisso, cara, eu lia muita coisa. Eu lia muita coisa. Puta, eu li Admirável Muito Novo, eu li várias coisas do George Orwell, eu li, pô, li de tudo que é tipo de loucura que vocês podem imaginar. Pô, li Manifesto Comunista, que era coisa que pedia pra ler na faculdade, li Era dos Extremos, eu li Modernidade Líquida, li, puta, um monte de coisa que era textos típicos de jornalismo, li A Sangue Frio do Truman Capote. Tudo isso graças à biblioteca da minha faculdade. Então, assim, a biblioteca ela é um espaço muito grande para você ter essa democratização desse conteúdo, para você ter acesso a esse conteúdo, inclusive pra gente que tá, às vezes, não usa esse tempo livre. Eu olho, às vezes, a gente com a cabeça baixada no metrô, galera com o celular na mão, às vezes a leitura ela é um jeito de você enriquecer, de você criar repertório, de você aprender um pouco mais, de você ter um outro consumo de conteúdo. Eu acho que, pô, a galera às vezes bota o consumo de conteúdo literatura é melhor que não sei o que, não sei o que lá. Não acho que a literatura seja infinitamente melhor do que não sei o que. Eu acho que a literatura é um tipo de consumo que ele tem sim o seu valor, ele tem sim acrescenta muito a gente. Ele traz um repertório muito bom pra gente, porque ele força a gente a ter que pensar. A gente é muito ativo na leitura. E através da biblioteca a gente tem isso. E acredito que sim, as bibliotecas escondem-se nas cidades. As bibliotecas, elas são muito escondidas. A gente paga por esses espaços. E a gente ouve muito pouco falar dessas programações. A programação, que como eu falei, da biblioteca aqui da Vila Prudente, cara, ela é completamente escondida. Você tem que passar na porta da biblioteca e ler que tá tendo uma programação lá. O meu pai, quando eu era mais novo, diversas vezes quando ele ia resolver coisas de trabalho e não tinha com quem deixar, pô, meu pai me deixava na biblioteca Monteiro Lobato, que fica ali na região perto do Mackenzie, fica ali perto da Amaral Gurgel, perto do Minhocão. Pô, várias vezes. Eu lembro, já contei essa história pra vocês aqui, né? Quando meu pai tava desempregado, meu pai me levava junto com ele. Meu pai que cuidava de mim, né? Minha mãe deixava meu pai tinha que cuidar de mim. E várias vezes, meu pai ia pra entrevistas, meu pai me deixava na biblioteca Monteiro Lobato, porque às vezes tava tendo leitura, tava tendo alguma programação. Ele me deixava lá lendo livro, lendo gibi, enquanto ele ia fazer uma entrevista de emprego e depois voltava. Então, assim, eu fui muito criado, eu frequentei muito, acho que é uma coisa que é um espaço que eu tenho um carinho muito grande e acho que eu curto muito, cara, que acho que a gente precisa aproveitar, porque tem muito evento, tem muita coisa legal, tem muita coisa massa que a gente precisa buscar e porque a gente está pagando por isso, você está pagando através do seu imposto, você está pagando por essas coisas. E assim, a gente fala de várias coisas, mas assim, é um lugar. E existem clubes de leitura em bibliotecas, existem aulas, workshops, existem encontros. Acabei de fazer um vídeo de onde conhecer pessoas e eu cito, né, workshops, eu cito isso, que é um lugar para você ir. Então, assim, aproveite esses espaços. Se a sua prefeitura da sua cidade, ela não disponibiliza, se ela não democratiza, democratize o espaço da sua biblioteca por você, irmão. Sabe? Vá atrás desses espaços, vá atrás dos espaços de cultura da sua cidade. A sua cidade tem centros culturais, a sua cidade tem espaços de cultura. Muitos deles são pagos pelo seu imposto, alguns são pagos por iniciativa privada, alguns têm entrada a preços populares. A gente tem um sistema S, que ele é muito importante. Tudo isso é acesso à cultura, tudo isso é acesso à informação, tudo isso gera repertório, tudo isso faz com que a gente conheça a gente, tudo isso faz com que a gente expanda o nosso conhecimento. Tudo isso vai ser coisa que vai sempre te agregar algo. Isso vai sempre te agregar algo. E é importante a gente buscar isso, o que nos enriquece. O que nos enriquece além do dinheiro, o que nos enriquece além do material. Dinheiro é bom pra cacete, gosto. Porra, adoro. Pô, não comprei nenhum dos brinquedinhos que eu tenho aqui com amor, com carinho. Mas assim, não enche barriga só com dinheiro. Se enchesse barriga só com dinheiro, nem estaria aqui, estaria fazendo outras coisas. Então não se enche a barriga com dinheiro, se enche a barriga com cultura, com conhecimento, com acesso. A gente fala de capital cultural, como se fosse uma coisa que só os ricos têm, que não sei o que, não sei o que lá. E pra gente que tem pouco acesso às coisas, qualquer acesso é um acesso, e a biblioteca é um baita de um acesso. E desde muito cedo eu tive o privilégio de ter uma mãe professora
E um pai que incentivava. Um pai que sempre me colocou, vai lá, frequenta, faz isso, toma isso, pega isso, me botava nos lugares. E desde muito novo eu aprendi a dar um valor muito grande por isso. Desde muito, muito cedo, desde muito, muito novo. Aprendi a gostar, a respeitar, tanto que até hoje vou a esses lugares, quando eu quero estudar, quando eu quero ler um texto. Pô, vira e mexe assim, vou fazer os roteiros da semana. Pô, vou pra um lugar e vou fazer os roteiros numa biblioteca, num centro cultural. Provavelmente uma galera me tromba às vezes num desses rolês daí, às vezes nem fica até impressionado. O que você tá fazendo aqui? Eu falo, tô estudando. Por que você tá estudando? Eu falei, e eu adoro, né? A coisa que o Clóvis de Barros falou, né? No podcast. Ele falou, tô estudando coisas, sei lá. Entendeu? Então, assim, cara, achei esse vídeo de bobeira, mas achei esse vídeo muito importante, tá? Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!